pessoal! No sexto dia no caminho, deixamos o albergue dos Padres Reparadores em Puente-Larena, pela Rua do Crucifixo, passando embaixo do arco que une a igreja com o convento Sanjoanista e cruzamos a Nacional para entrar na Rua Maior, que seguimos deixando à direita a Igreja de Santiago, com sua rica entrada de princípios do século XIII, até chegarmos à impressionante ponte medieval construída para a passagem de peregrinos, que nos recorda a enorme importância do caminho na Idade Média. Continuamos em uma longa e acentuada subida de aproximadamente 3,5 km, seguindo as margens direita do rio Arga e, após o deixarmos, entramos na comarca do Vale de Maneru e chegamos a Maneru, um povoado de vinho de origem medieval com grandes casas de pedras. À saída de Maneru, já por uma pista, vimos surgir no horizonte uma trilha rodeada de cereais e vinhedos, transitada por peregrinos que avança até um povoado de aparência medieval, situado sobre uma colina, Sirauqui. Parece a imagem de um cartão postal. E após colher uvas, me inseri naquela bela paisagem. Atravessamos uma porta da antiga muralha, que é muito bem conservada e que nos permite apreciar a beleza do povoado. Seguindo as flechas, continuamos agora em descida até a saída do povoado, onde o caminho é um sobe e desce, primeiro pela pista e depois por uma trilha que em algumas partes ainda conserva o calçamento romano, e chegamos a uma ponte medieval de um só arco. Após cruzarmos um túnel de um viaduto, registramos uma foto do grupo e enfrentamos um exigente trecho de aproximadamente 1 km até Lorca, onde registramos a igreja de São Salvador do século XII e de estilo românico. Lorca, uma localidade de aproximadamente 100 habitantes, está intimamente associada à Rota Jacobina, pois há registros que no século XIII contava com um hospital para peregrinos. Situa-se no Vale de Iere, uma região com muitos cultivos de cereais, vinhedos e plantações de girassóis, onde se caminha por uma trilha muito agradável com uma cadeia de montanhas à esquerda, que nos conduz a uma passagem subterrânea e em seguida a Vila Tuerta, onde adentramos pela Rua Caminho de Santiago, depois pela Praça do Peregrino e chegamos à Rua São Ginés, que nos leva até a ponte românica sobre o rio Iranzu, que divide o povoado. Após a ponte, alcançamos a Rua Nova e chegamos à igreja gótica de La Assunción, que acolhe a estátua de São Veremundo, abade de Irache e patrono do Caminho de Santiago em Navarra. Deixamos Vila Tuerta e seguimos por uma trilha plana em curva, ao lado de plantações de cereais e vinhedos, de onde se avista a ermida de São Miguel, o que resta de um monastério medieval do século X. Atravessamos a rodovia por uma passagem subterrânea e descemos por uma trilha que nos leva a uma moderna ponte sobre o rio Ega com o símbolo do caminho. Continuamos seguindo até o caminho de Ordoís, origem de Estela, e logo caminhávamos pela Rua dos Curtidores, que dá acesso à Rua de São Nicolás, onde se encontra o albergue municipal de peregrinos. Estela, que em sua origem era conhecida como Lizara, é atravessada pelo rio Ega, que desce das montanhas que a rodeiam. Visitamos a Praça de São Martim, onde fica o antigo ajuntamento de Estela, construído no século XVIII sobre o solar da primitiva casa da cidade, datada do século XI, e a imponente igreja do Santo Sepulcro, cuja construção foi iniciada no período românico e concluída no século XVI, com uma importante portada gótica do início do século XIV.